Sejam bem-vindos ao projeto do Kardec Tudo. Eu sou Michel Macedo e esse é o projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Estamos iniciando mais um estudo em que nós pretendemos analisar a obra Nosso Lar e compará-la com as obras de Kardec. Como você sabe, nós estamos respondendo a uma pergunta introdutória ao estudo. Podemos analisar uma obra e temos mostrado diversos textos, diversos argumentos nas próprias obras de Kardec, mostrando a nossa possibilidade de analisar as obras, de analisar as mensagens dos Espíritos. E agora nós estamos estudando uma mensagem muito importante que está na Revista Espírita de 1859, no mês de novembro. O título desse artigo do mês de novembro de 59 é Devemos publicar tudo quanto os Espíritos dizem? Nós já salientamos no estudo passado a importância desse texto para o movimento espírita, a importância e a relevância desse artigo, principalmente para o século XX do movimento espírita brasileiro, já que nós sabemos que o movimento espírita se tornou um dos principais lançadores, editores, divulgadores de livros na sociedade. É impressionante a quantidade de livros que são publicados no movimento espírita e principalmente foram publicados no século XX. Isso se a gente só se deter naqueles mais conhecidos, tradicionais, naqueles que influenciaram mais o movimento espírita. Se a gente pegar, por exemplo, as obras psicografadas por Chico Xavier, e se a gente pegar as obras publicadas pela Federação Espírita Brasileira, só se detendo nisso, a gente já vai ver uma quantidade absurda de livros publicados. Então vejam como é esse texto que Kardec analisa, essa questão da publicação do que os Espíritos ditam, está totalmente ligado a isso. Inexplicavelmente, ou de uma forma assustadora, curiosa, usemos a palavra que quisermos. Esse texto praticamente não é conhecido, não é divulgado. Esse texto raramente é tratado. Quem de vocês já viu esse texto sendo tratado pelas editoras espíritas, pelas casas espíritas, pelos dirigentes espíritas, pelos médiuns espíritas? Quando que vocês viram a Federação Espírita Brasileira, que publica tantos livros ditados por espíritos, tratar dessa mensagem, desse artigo de Kardec? Quando vocês viram esse texto ser citado pelo médium Chico Xavier, que somente ele psicografou centenas de obras? Aliás, quando que foi visto esse médium tão influente no nosso meio tratar da própria Revista Espírita? Quão pouquíssimas vezes nós vamos ver esse médium falar de Allan Kardec? Vejam que são questionamentos que a gente faz. Como que isso não foi tratado, esse texto não foi analisado, não foi divulgado? No mínimo, a gente deixa um questionamento. Então, notem como é muito importante a gente estudar esse texto e ver como Kardec pensava a questão da publicação dos Espíritos. Já que dentro do nosso próprio projeto, a gente tenta justamente mostrar, analisando a obra Nosso Lar, os prejuízos no nosso entendimento, é o que a gente vai se propor a mostrar aqui, num longo estudo, né? O quanto foi prejudicial a publicação de muitas obras de muitos espíritos, justamente por desconhecer esse texto de Kardec, por não entender e não seguir as orientações de Kardec sobre o cuidado que a gente tem que ter, tanto para analisar o que os espíritos dizem, quanto também para publicar o que os espíritos dizem. Então é óbvio, como a gente está falando de publicar o que os espíritos dizem, Kardec está tratando dos tipos de espíritos e, consequentemente, dos tipos de comunicação. Ele vai ter que fazer uma abordagem dos tipos de comunicação justamente para mostrar quais são os critérios para eu publicar ou não as publicações dos espíritos. Notem que ele começa tratando das comunicações das piores, ou seja, daquelas que explicitamente são ruins, são grosseiras, são até ofensivas, que são ditadas pelos piores tipos de espíritos. Ele começa justamente pelos piores, já que nessa situação fica muito clara a qualidade da mensagem. Não há dúvida quanto à qualidade da mensagem e não há dúvida também sobre o interesse ou não de publicar essas mensagens. A gente já comentou no estudo passado qual o interesse nós teríamos ou qual a utilidade teria da gente publicar as grosserias que os espíritos ou alguns espíritos, aqueles óbvios mais inferiores, podem ditar. Óbvio que a única possibilidade, Kardec chegou a comentar sobre isso, a única utilidade que teria publicar essas grosserias seria justamente para mostrar, através do estudo dos tipos de espíritos, que há espíritos desse nível. Agora, seria um absurdo publicar coisas baixíssimas, coisas de baixo talão,
agressões, ofensas, mensagens completamente sem sentido, simplesmente para se vangloriar de ser alguém que publica livros, alguém que edita livros. Óbvio que isso não faria nenhum sentido. Então, ele está analisando os tipos de mensagens, os tipos de espíritos, e começando pelas piores mensagens. Claro que ele vai também tratar das causas. O que faz com que médiuns recebam mensagens de tão baixo nível? A gente já começou a ver um pouco disso no finalzinho do nosso último estudo, a gente vai iniciar agora ele tratando um pouco mais disso. Claro que ele vai mostrar algo muito importante, que a gente já disse que não é nosso foco, mas a gente precisa pincelar e as pessoas precisam entender. É óbvio que quando um espírito recebe uma mensagem, não necessariamente ele pensa e é igual ao espírito que está ditando aquela mensagem. Então, o espírito pode ser extremamente grosseiro. Isso não quer dizer que o médium seja grosseiro, leviano, alguém de baixo nível, né? Alguém mal educado, alguém maldoso, alguém que pensa em coisas absurdas. A gente não pode fazer essa relação. Então ele vai mostrar que, por exemplo, na obsessão, às vezes o que atrai esse tipo de espíritos são pontos fracos no caráter do espírito, do médium, que atrai esses espíritos. Mas não necessariamente que seja tal qual o médium, o espírito, só porque ele recebeu. Da mesma maneira que se o médium recebe algo de um espírito puro, por exemplo, é óbvio que ele não é puro, né? Ou que ele não tem as características dos espíritos superiores, se ele receber os espíritos superiores. Então não é uma garantia de que se eu receber mensagem de espíritos superiores, que eu, como médium, seja superior. Da mesma maneira, se eu receber, óbvio, mensagem de extremo baixo calão, não significa que eu seja igual a esses espíritos. Mas óbvio que há pontos em mim que atraem tanto os bons quanto os ruins. É isso que ele procura tratar. Então vamos tratar um pouquinho mais disso para a gente entender aonde ele quer chegar analisando isso, né? Então segue Kardec nesse texto de 1859, novembro. Devemos publicar tudo quanto os espíritos dizem? Segue Kardec. Entretanto, como todos os efeitos, este também deve ter uma causa. E se não a encontramos na existência presente, devemos procurá-la numa experiência anterior. Se essa causa não está em nós, está fora de nós. Contudo, há sempre um motivo para estarmos nessa situação, mesmo que esse motivo seja apenas a fraqueza de caráter. Conhecida a causa, de nós depende fazê-la cessar. Então vejam que aqui Kardec está falando o que nós já comentamos. Pode ser que eu atraia esses tipos de espíritos de baixo nível, não porque agora, no presente, eu tenho essas mesmas ideias, esses mesmos sentimentos, mas pode ser que eu já tenha tido. Pode ser que alguns elementos ainda de coisas que eu alimentei no passado ainda façam eu atrair esse tipo de espíritos, né? Então, às vezes, espíritos que nós nos relacionamos no passado, quando nós tínhamos determinados defeitos, vícios, que hoje vêm aí ainda acham uma brecha no nosso caráter para conseguir se comunicar através de nós e nos influenciar de uma certa maneira. Há uma relação ali que tem a ver com as qualidades tanto do espírito quanto do médium, né? Mas aqui ele prossegue, então, falando, já que nós não estamos nesse momento de obsessão, a gente vai chegar também a fazer um pequeno estudo sobre obsessão, porque isso é importante a gente entender, já que a gente está falando de analisar a mensagem dos espíritos, a gente vai ver que a obsessão ela é um grande empecilho, um grande problema, algo que a gente tem que entender no processo de comunicação dos espíritos, até mesmo para analisar as mensagens e entender o que está acontecendo. Mas nesse momento, a gente está só fazendo pequenos comentários sobre isso, porque não é o foco, mas acredito que tenha ficado muito claro. Vamos, então, continuar o texto para focar na questão da publicação das mensagens dos espíritos. Segue Kardec falando. Ao lado dessas comunicações francamente más e que chocam qualquer ouvido um pouco delicado, outras há que são simplesmente triviais ou ridículas. Haverá algum inconveniente em publicá-las? Se forem divulgadas pelo que valem, haverá apenas um mal menor. Se o forem a título de estudo do gênero, com as devidas precauções e com os comentários e as restrições necessárias, poderão até mesmo ser instrutivas, na medida em que contribuam para se conhecer o mundo espírita em todas as suas nuances. Com prudência e habilidade, tudo pode ser dito. O mal está em apresentar como sérias coisas que chocam o bom senso, a razão ou as conveniências. Nesse caso, o perigo é maior do que se pensa. Então vejamos que aqui ele começa a fazer considerações e apresentar critérios para publicar obras e mensagens dos espíritos muito importantes da gente refletir. Primeiro ele vai mostrar algo que a gente já havia comentado e agora vocês podem ver no próximo texto de Kardec.
É óbvio que além daquelas comunicações que francamente são más, né, que chocam o ouvido das pessoas, né, até dos ouvidos pouco delicados, né, aquelas mensagens que são simples de qualquer um observar que se trata de uma mensagem ruim, de um espírito inferior, de uma mensagem realmente de baixo nível. Essas são simples, né? Mas, como a gente havia comentado, não são só essas que a gente tem que ter cuidado ou que a gente deve rechaçar ou criticar. Mas ele vai mostrar que também há aquelas que são triviais e ridículas. Então elas não são necessariamente más, não trazem algo maldoso no seu conteúdo, mas o seu conteúdo traz algo que é trivial, que não acrescenta, que não tem relevância, que não tem importância, que não tem seriedade. E também são ridículas, mensagens que de diversas maneiras trazem um conteúdo que é ridículo, que não tem nenhum sentido. Ou o que ele está querendo dizer aqui? Que não tem nada de sério e de importante na mensagem. Embora ela não diga algo extremamente maldoso. Mas nota que esse tipo de mensagem também a gente tem que ter cuidado. E ele vai falar qual que é o inconveniente de publicar essas mensagens. Por que nós publicaríamos essas mensagens? E ele diz, se elas forem divulgadas pelo que valem, haverá apenas um mal menor. O que ele está querendo dizer? Se pelo menos eu publico, né, deixando claro, né, mostrando que o próprio autor, né, ou o médium, ou a editora, né, quem publicou, sabe e deixa claro que são mensagens triviais e ridículas, pelo menos é um mal menor. Então eu estou publicando, mas eu estou publicando consciente, deixando claro o valor dessas mensagens. Não vai ter algo de útil, mas pelo menos o mal é menor, porque eu estou apresentando de uma maneira honesta o que ali está sendo dito. Agora, ele dá uma outra utilidade que pode vir a ser o caso de eu publicar, mas notem aqui, eu chamo a atenção, porque mais para frente a gente vai abordar isso. Como Kardec é rigoroso nos cuidados. Ele diz, se forem a título de estudo do gênero, então eu quero publicar um livro onde eu vou mostrar os gêneros das comunicações, os tipos de comunicações. Eu digo, olha, há mensagens que são de espíritos triviais e levianos. Aí eu reúno essas mensagens para dar exemplos. Olha, aqui estão as mensagens para vocês verem como os espíritos também podem ser triviais e levianos, ridículos. Então, se for a título de estudo desse tipo, para mostrar que há, até para a gente, sabendo que há, possa saber separar das boas mensagens, aí vai. E ele diz, com as devidas precauções, com os comentários e restrições necessárias. Ou seja, eu tenho que publicar essas mensagens, mas eu tenho que explicar para os leitores o que eu estou querendo fazer e o que essas mensagens significam e valem. Olhem o cuidado de Kardec. E ele diz, poderão até mesmo ser instrutivas, na medida em que contribuam para se conhecer o mundo espírita. Então, eu estou mostrando para a pessoa os tipos de espíritos que também há, que também existem no mundo espiritual. Então, nesse sentido, é instrutivo. Eu estou mostrando para pessoas que há espíritos levianos e que dizem coisas triviais. Agora, ele diz, com prudência e habilidade, tudo pode ser dito. Então, eu posso publicar, mas eu tenho que ter muita prudência e habilidade para explicar. Porque aqui no final ele deixa claro o que ele está querendo dizer. O mal está em apresentar como sérias coisas que chocam o bom senso, a razão ou as conveniências. Esse é o grande problema. Se eu pego mensagens ruins, tanto as maldosas quanto as triviais ou as ridículas, e publico como algo, dizendo que é algo sério, útil, superior, bondoso, excepcional, lógico, verdadeiro, aí eu tenho um mal. Porque agora, além de eu estar publicando algo ruim, eu estou dizendo e tratando esse algo ruim como se fosse bom. E aí que está o mal. Olha o que ele está dizendo. O mal está em apresentar como séria, coisas que chocam o bom senso. É um mal. Prestemos atenção nas palavras de Kardec. É um mal se eu pego coisas ruins e apresento como boas. Coisas levianas, triviais, ridículas e apresento como sérias, que chocam o bom senso. A razão, elas não têm lógica, elas não são racionais. Ou as conveniências. Coisas ofensivas, desagradáveis, e eu apresento como algo superior. Notem Kardec falando isso claramente. Nesse caso, o perigo é maior do que se pensa. Por que há perigo? Porque se eu divulgo algo ruim como bom, eu posso estar levando as pessoas a usufruir desse conteúdo, a acreditar nesse conteúdo, e elas vão ser prejudicadas, porque eu estou oferecendo para elas veneno, dizendo que é remédio. E elas vão acreditar naquilo, elas vão gastar o tempo e o dinheiro delas com aquilo, porque dinheiro elas vão comprar essa obra.
elas vão gastar tempo, elas vão acreditar, elas vão levar a sério, elas podem levar para a sua prática de vida, para suas crenças pessoais. E como são coisas ruins, falsas, mentirosas, ridículas, elas vão naturalmente podem sofrer as consequências disso. É como eu usei no exemplo. Imagina se a gente chegasse nas farmácias e alguém nos vendesse veneno dizendo que é remédio. Imagina se a gente tivesse determinado curso para aprender a fazer determinada coisa e o conteúdo fosse mentiroso e eu fosse fazer essa coisa e sofresse um acidente. Esse é o problema de eu apresentar algo ruim dizendo que é bom. Porque eu estou levando as pessoas, principalmente as pessoas mais ingênuas, a caírem no precipício, a se machucarem, a perderem, no mínimo, perderem tempo e dinheiro, quando não algo pior. Prestemos atenção nisso, atenção médiums, editoras espíritas, Federação Espírita Brasileira, que tem a sua editora. Se eu pegar mensagens ruins e divulgá-las sem a devida precaução, explicando, mostrando que aquilo que aquele espírito está dizendo está incorreto, ou não é bem assim, ou é ruim, ou está errado, e se eu apresento, pelo contrário, algo ruim e errado como bom, verdadeiro, eu estou cometendo um mal, eu estou sendo imoral, irresponsável, eu vou levar perigo para as pessoas. Então, nota que aqui ele começa a mostrar, e ele está falando não somente das mensagens francamente más, daquelas explicitamente más. Ele está falando mesmo das triviais e ridículas. Mas vamos prosseguir, então, vendo Kardec falar mais. Para começar, tais publicações têm o inconveniente de induzir em erro as pessoas que não estão em condições de examiná-las e discernir o verdadeiro e do falso, principalmente numa questão tão nova como o espiritismo. Em segundo lugar, são armas fornecidas aos adversários, que não perdem a oportunidade de tirar desse fato argumentos contra a alta moralidade do ensino espírita. Porque, diga-se mais uma vez, o mal está em apresentar seriamente coisas notoriamente absurdas. Vejam mais uma vez, a gente insiste nisso, porque é Kardec falando para que as pessoas não pensem que é coisa que a gente tirou da nossa cabeça. E além de ser Kardec falando, vejam a profundidade, o argumento do que ele está dizendo. Ele mostra o primeiro inconveniente de publicar essas publicações triviais, ridículas ou más, é porque eu induzo as pessoas ao erro. É justamente o que a gente falou. Porque quando eu estou divulgando algo que é falso, naturalmente a pessoa que for usar algo que é falso, ela vai errar. Porque se ela está se baseando em algo falso, se a causa é falsa, o efeito será falso. Então a pessoa vai ser prejudicada. Ainda mais as pessoas que não estão em condições de examinar. A maioria das pessoas, a gente vive uma realidade assim, o ser humano ele lê pouco, ele estuda pouco, a gente tem toda uma dificuldade cultural, toda uma dificuldade social, toda uma dificuldade em diversos sentidos, de vários pontos que não competem nem ao espiritismo tratar, mas o que eu estou querendo mostrar, muitas pessoas não têm condições ou têm dificuldade. Claro que essas pessoas, dentro das suas limitações, também vão ter a sua responsabilidade, o seu nível de responsabilidade por aceitar ou não. Mas nós seremos também responsabilizados por divulgar isso, por publicar isso. Quando a gente publica algo falso, trivial e irresponsável, nós que estamos publicando também nos tornamos moralmente responsabilizados por isso. Nós somos cúmplices, porque nós também divulgamos aquilo e não alertamos sobre os riscos, sobre as falsidades. Pensemos nisso. Isso é muito sério. Vejam que se o movimento espírita lesse esse texto, será que nós teríamos essas milhares e milhares de livros todos os dias? Não é exagero de poder separar, até por dia, a quantidade que é lançado de obras no meio espírita? Todo mundo quer lançar livro. Mas a gente tem que pensar enquanto espírita se há utilidade real no que a gente está publicando. Se há algo responsável ali. Se há ética, nós diríamos nos tempos atuais. E aí ele bota, em segundo lugar, são armas fornecidas aos adversários. Aqui é um outro ponto que a gente também deixou de lado, e Kardec várias vezes vai mostrar que essa também era uma preocupação dele. Quando a gente pratica algo equivocado em nome do espiritismo, a gente está manchando a imagem do espiritismo e dando armas para os inimigos do espiritismo. Porque aí o inimigo do espiritismo, aquele que é adversário, aquele que é contrário ao espiritismo, ele pega essas obras ridículas, mal escritas, contendo erros, e vai dizer, olha só o que os espíritas estão publicando. Então, isso é o espiritismo? Vejam só se isso é o espiritismo é uma bobagem. O espiritismo é um absurdo. E claro que aquele que vai estudar o verdadeiro espiritismo sabe separar. Mas
nós também somos responsabilizados por ajudar a manchar a imagem, mesmo que não seja a imagem real, o Espiritismo não tem culpa pelos nossos erros, mas a gente também moralmente vai ser responsabilizado. No mínimo moralmente, porque as questões legais eu nem trato aqui, porque não é alçada do Espiritismo. Mas do ponto de vista ético-moral, nós somos responsáveis também por manchar a imagem de algo, dizendo em seu nome algo que ele não diz, chamando de Espiritismo algo que não é Espiritismo. E são ideias muitas vezes ridículas, irracionais. Então ele diz, diga-se mais uma vez, o mal está em apresentar seriamente coisas notoriamente absurdas. Ele volta a repetir. Quando o Kardec repete, a gente tem que prestar atenção, porque ele está querendo salientar a seriedade disso. Prossigamos. Alguns poderão até mesmo ver uma profanação no papel ridículo que emprestamos a certas personagens justamente veneradas, às quais atribuímos uma linguagem digna delas. As pessoas que estudaram a fundo a ciência espírita sabem que atitude convém adotar em semelhantes casos. Sabem que os espíritos zombeteiros não têm o menor escrúpulo de enfeitar-se com nomes respeitáveis, mas sabem também que esses espíritos só abusam daqueles que gostam de se deixar abusar e que não sabem ou não querem destruir suas artimanhas pelos meios de controle já conhecidos. O público que ignora isso vê apenas uma coisa, um absurdo oferecido à sua admiração como se fosse coisa séria. E em razão disso diz para si mesmo que se todos os espíritas são como esse, não desmerecem o epíteto com que foram agraciados. Então notem que aqui ele vai mostrar algo que o estudioso da ciência espírita já sabe. Se eu divulgo mensagens ridículas com o nome de pessoas e personalidades respeitáveis conhecidas na história, é óbvio que o espiritismo sério, estudado, sabe que os espíritos zombeteiros eles podem tomar o nome, eles podem ditar mensagens dizendo que é Jesus, que é Kardec, que é Santo Agostinho. Eles podem pegar o nome de pessoas sérias e não são realmente esses espíritos dizendo absurdo. Eles podem fazer isso. Agora, como ele diz aqui, esses espíritos só abusam daqueles que gostam de se deixar abusar. Aqui Kardec entra no cerne da questão. Um grande problema daqueles que buscam a mentira. Que é algo nos dias de hoje que a gente quase não conversa, não discute. Nós temos os abusadores, os farsantes, os aproveitadores, mas infelizmente nós temos aqueles que gostam da mentira e do abuso. Então é como se fosse um casamento perfeito, porque a gente junta aquele que quer mentir, aquele que é irresponsável, com aquele que gosta também de sofrer o engano. Claro que alguém poderia perguntar, mas como que alguém gostaria de ser enganado? Ninguém gosta de ser enganado. Se a gente estudar mais profundamente a psicologia humana, a gente vai ver que não é bem assim. Muitas pessoas procuram e aceitam qualquer coisa, porque são coisas que também atendem aos seus interesses. Muitas pessoas têm um certo prazer em gostar de determinadas ideias ou de não ter determinados critérios, porque elas também querem atender aos seus interesses. Como elas querem atender aos seus interesses, elas um dia acham alguém que dê aquilo que elas querem ouvir. E aí elas caem em golpes. Quantas pessoas são enganadas, mas a gente vai ver que elas foram enganadas porque elas também estavam naquela situação, naquele contexto, querendo tirar um proveito. E elas acabam provando do veneno. Mas porque elas também foram irresponsáveis, elas também não foram cautelosas, elas também tinham algum interesse escuro. Esse é o pior caso. Há pessoas que inocentemente são enganadas, mas há também aquelas que gostam, de uma certa maneira, de ser enganadas. Por quê? Porque elas, como ele diz aqui, ó, não sabem ou não querem destruir as artimanhas pelos meios do controle já conhecido. Há meios de controlar, há critérios para a gente não cair em golpes. E aqui, falando de espiritismo, a gente está falando dos espíritos mentirosos. Mas muitas pessoas não querem esses critérios, porque algum interesse elas têm. Ainda mais hoje que o livro espírita vende muito, dá fama, dá poder, dá notoriedade, dá respeito, mexe com vaidades. E aí ele comenta mais uma vez. Se a pessoa apresenta isso como sendo espiritismo, a pessoa que olha diz assim, se isso é espiritismo, se isso são os espíritas, aí ela enche os espíritas de qualidades ruins. Porque eu estou chamando, apresentando aqueles absurdos, aquelas bobagens em nome do espiritismo.
Prossigamos agora para o nosso último trecho, que ainda não vai ser o final da mensagem, para refletir com Kardec. Sem a menor dúvida, tal julgamento é precipitado. Vós acusais com justa razão os seus autores de leviandade e lhes dizeis: estudai o assunto, e não examineis apenas uma face da medalha. Há, porém, tanta gente que julga priori, sem se dar ao trabalho de erguer uma palha, principalmente quando não existe boa vontade, que é necessário evitar tudo quanto lhes possa dar motivos para censuras, tendo em vista que se a má vontade juntar-se à má malevolência, que é muito comum, ficarão encantadas por encontrarem o que criticar. Então aqui ele está falando justamente sobre aquelas pessoas que condenam o espiritismo, ou ridicularizam ou criticam o espiritismo, mas por essas mensagens, essas obras que se colocam como espiritismo, essas mensagens ruins, ridículas, mas na verdade não são espiritismo. Então ele está dizendo, é um julgamento precipitado. A pessoa que julgou o espiritismo por essas obras, ela está equivocada. Ela teria que estudar a fundo para saber que, na verdade, embora muitas pessoas publiquem chamando aquilo de espiritismo e se chamando, se dizendo espíritas, isso não é o espiritismo. É óbvio que essa pessoa também está equivocada. Mas quem o fez deu armas, né? Deu razão, provocou essa má impressão. E aí ele mostra a questão da pessoa que não se dá o trabalho de estudar, que julga a priori. É um grande problema dos nossos dias. As pessoas não estudam, ou estudam pouco, ou estudam mal, e elas já tiram o julgamento. Elas não querem um trabalho de estudar a fundo, mas elas querem opinar, elas querem escrever sobre. E aí ele fala quando falta a boa vontade. Em muitos casos, as pessoas não têm boa vontade para buscar a verdade, para aprender. Quantos exemplos a gente tem nas discussões, quando a gente vai discutir teoria espírita? Quantos grupos de estudos a gente já participou no movimento espírita Brasil afora? Quantas pessoas hoje no próprio Kardec Clube, a gente vai iniciar uma conversa, uma discussão, a gente vê que a pessoa ela está com um julgamento precipitado, pré-concebido, ela não está com boa vontade, ela não está no intuito de realmente aprender, entender o que aquela teoria está querendo dizer. Ela não está com boa vontade. Ela está com preguiça, ela não quer mergulhar fundo na teoria de Kardec. Mas ela, ao mesmo tempo, quer opinar sobre o espiritismo. É o lado curioso do ser humano. Quantas pessoas já nos disseram na nossa página, você fica falando para estudar as 23 obras de Kardec, eu não vou estudar tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, ela quer discutir sobre o espiritismo, ela quer criticar o espiritismo, ou ela quer falar em nome do espiritismo. E aí ele mostra, quando a má vontade se junta com a malevolência, aí eu tenho a fórmula mais terrível. Né? A pessoa, além de estar com má vontade, ela tem malevolência. Ela quer praticar o mal. Né? Então ela pega trechos isolados, ela pega qualquer livro que fale de espírito, ou mesmo que use o nome do espiritismo, ela não está nem aí se é verdade ou não, se o espiritismo pensa ou não pensa aquilo. Ela coloca tudo no mesmo balaio ali e julga que o espiritismo é aquilo. Infelizmente, a gente está usando o exemplo do espiritismo, mas hoje isso está acontecendo para tudo, né? As pessoas, elas não têm profundidade nas suas opiniões, não têm boa vontade, não têm seriedade, e elas acabam julgando tudo de uma maneira leviana, equivocada. Aí nós vamos ver as discussões, as pessoas discutindo todos os assuntos. Às vezes os dois lados têm pontos equivocados. Então, como a gente não tem uma postura ética, qualquer discussão vira algo terrível. A gente precisa ter ética e determinados critérios de boa vontade, até mesmo na discussão de ideias. Mas não é o que acontece, infelizmente. A gente vê discussões infinitas porque os dois lados ou um lado não está de maneira justa procurando a verdade. Ela tem outros interesses, ela está de má vontade ou ela é maledicente. Esse é o grande problema. Nós vamos prosseguir no nosso próximo estudo analisando essa mensagem para ver as considerações finais de Kardec sobre a questão da publicação das mensagens que os Espíritos dão. Até o nosso próximo estudo.